Vamos agora calcular a queda de tensão em kV no alimentador desse circuito elétrico. Vamos então analisar o circuito. Temos uma fonte de 40 kV, ângulo 0 grau, suprindo uma carga de 8 ohms, ângulo 60 graus, e um alimentador que conecta fonte à carga, que é uma linha de transmissão, e a impedância é 1 mais J raiz de 3 ohms. Precisamos transformar a impedância da carga de polar para retangular, para que seja possível o cálculo da impedância equivalente. Fazendo a transformação, 8 ohms, ângulo 60 graus, é igual a 8, que multiplica cosseno 60 mais J, seno 60 graus. O cosseno de 60 vale 0,5 e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A impedância será 4 mais J4 raiz de 3 ohms. Então, a impedância equivalente, já que é um circuito série, será o somatório da impedância da carga e a impedância do alimentador. E ela vale 5, que multiplica 1 mais raiz de 3 ohms. Vamos então calcular a queda de tensão no alimentador, que será a corrente elétrica vezes a impedância do alimentador. E a corrente elétrica é a tensão da fonte dividida pela impedância equivalente. Substituindo os valores, observe que podemos cancelar no numerador e no denominador a impedância da carga. E com isso, a queda de tensão será 8 volts, ângulo 0 grau. Então, a resposta da questão é a letra C. Nessa questão, temos que calcular o maior valor de tensão da fonte em volts que não danifique o circuito regulador. Observe, temos aqui um circuito elétrico regulador de tensão e ele possui um diodo Zener. Esse diodo regula tensão Zener na carga no valor de 5 volts e a potência máxima dele é 2 watts. Ou seja, não pode haver superação desse valor de potência, senão haverá danificação do componente elétrico. Observe, a carga é o resistor R2 de valor 25 ohms. Então, precisamos calcular as correntes elétricas. Temos a corrente elétrica na carga, que chamaremos I2, corrente elétrica que passa pelo diodo Zener, chamaremos IZ, e a corrente elétrica total que passa pela fonte, corrente elétrica IT. Em primeiro lugar, vamos calcular a corrente elétrica I2. Basta dividir a tensão do diodo Zener, que está sobre a carga, dividindo pelo resistor R2. Tensão do diodo Zener, 5 volts. Resistência da carga, 25 ohms. Então, corrente I2 vale 0,2 amperes. Vamos então calcular a corrente elétrica que passa pelo diodo Zener quando ele dissipa a potência máxima, 2 watts. Basta dividir a potência pela tensão Zener. Potência, 2 watts, tensão Zener, 5 volts. Resultado, 0,4 amperes. E a corrente elétrica total será o somatório da corrente da carga mais a corrente do diodo Zener. 0,2 mais 0,4 igual 0,6 amperes. E agora sim, podemos calcular a tensão da fonte. A tensão da fonte, VDC, será a queda de tensão no resistor VR1, esse resistor de 15 ohms que está em série, somado à tensão do diodo Zener. E a queda de tensão do resistor será o valor da resistência, 15 ohms, multiplicada pela corrente elétrica total, que passa pelo resistor, e ela vale 0,6 amperes. Tudo isso somado à tensão Zener de 5 volts. E o resultado será máxima tensão da fonte, 14 volts, sem danificar o diodo Zener. Então, a resposta da questão é a letra C. Observe agora, a figura abaixo mostra o diagrama fasorial do equivalente monofásico de um circuito trifásico equilibrado. Diante do exposto, constata-se que a potência ativa total do circuito em watts é aproximadamente, temos então que calcular nesse circuito trifásico a potência ativa total.
E nesse caso temos que analisar o diagrama fasorial. Perceba o seguinte, essa tensão E, ela é o somatório fasorial da tensão V e também da tensão JXI. Então, podemos escrever matematicamente que a tensão E é igual a V mais JXI. E perceba o seguinte, a única componente real é a tensão V. Então, para o cálculo da potência ativa, utilizaremos apenas a tensão V, porque a tensão Xi ela é a componente imaginária, ela carrega apenas potência reativa. Então, temos que a potência trifásica é 3 vezes a potência monofásica. Lembre-se do enunciado que temos o equivalente monofásico de um circuito trifásico equilibrado. Então, a potência trifásica será 3 vezes a potência monofásica que vimos no diagrama fasorial. Então, a potência trifásica será 3 vezes VI cosseno φ. E quem é φ? É a defasagem angular, o ângulo da tensão, que é 0 grau, menos o ângulo da corrente elétrica, que é 36,8 graus. Então, o ângulo φ vale menos 36,8 graus. E a potência trifásica, substituindo os valores, será 1440 watts. E a resposta da questão é a letra C. Temos nessa questão uma fonte de tensão alternada senoidal de valor 10 seno de ômega-t, suprindo um circuito elétrico RC. Temos um resistor em série com um capacitor e temos que garantir que a tensão no capacitor, essa tensão V0, ela seja 5 raios de 2 volts, valor de pico. E o que pede a questão? Que calculemos qual é a frequência angular ômega para que isso aconteça. Perceba o seguinte, temos aqui a tensão V0 do capacitor e a tensão VI da fonte. E temos também uma queda de tensão VR no resistor de 2 ohms. E a corrente elétrica total que circula no circuito, porque todos os elementos estão em série. Então, essa tensão do capacitor V0 será o valor da corrente elétrica multiplicado pela reatância capacitiva. E perceba que a forma de onda da tensão da fonte considera valor de pico e também o cálculo da frequência angular ômega é para garantir que o valor de V0 seja 5 raios de 2 volts, tensão de pico em regime permanente. Então, eu não preciso calcular valor eficaz. Vamos trabalhar apenas com valores de pico. Primeiramente, reatância capacitiva, 1 sobre ômega-c. Capacitância é 1/4 de Faraday. Então, a reatância capacitiva é 4 sobre ômega radianos por segundo. Ômega é o que desejamos calcular. Observando o circuito, a tensão da fonte é a soma da queda de tensão no resistor VR mais a tensão sobre o capacitor, que no caso vale V0. Mas a soma não é algébrica, é uma soma fasorial, utilizando o teorema de Pitágoras. Quadrado da tensão da fonte é igual ao somatório dos quadrados da queda de tensão no resistor e da tensão sobre o capacitor. Substituindo os valores, calcularemos a tensão sobre o resistor, 5 raios de 2 volts, tensão de pico. E agora vamos calcular a corrente elétrica do circuito. Basta dividir a queda de tensão no resistor pelo valor da resistência. Ficará 5 raios de 2 sobre 2 amperes. E agora ficou fácil, o cálculo da tensão V0 sobre o capacitor é o valor da corrente elétrica multiplicada pela reatância capacitiva. Substituindo os valores, V0 de pico, 5 raios de 2, corrente elétrica de pico, 5 raios de 2 sobre 2 e a reatância capacitiva, 4 sobre ômega. Observe agora que temos uma equação e vamos extrair o valor de ômega. Uma equação bem simples. E ômega vale 2 radianos por segundo e é a resposta da questão. De tal modo que a alternativa correta é a letra E. Nessa questão, nós temos que corrigir o fator de potência de uma instalação elétrica. Uma pequena fábrica. Ela possui fator de potência 0,8 indutivo e devemos corrigir para o fator de potência unitário. E a pergunta é, qual a capacitância desse capacitor em microfaraday? Observe, temos uma instalação
uma pequena fábrica de potência ativa 800 p-watts, tensão 200 volts, frequência 60 Hz e fator de potência 0,8 indutivo. É uma questão clássica de triângulo de potências e nesse caso precisaremos calcular a potência reativa da instalação. Sabemos o seguinte: a potência aparente é a potência ativa dividida pelo cosseno φ, que é o fator de potência. Fazendo os cálculos, teremos uma potência aparente de 1000 π VAR. E agora podemos calcular a potência reativa, que será a raiz quadrada da diferença dos quadrados da potência aparente e potência ativa. Resultado, 600 π VAR. Com esse valor de potência reativa, podemos calcular o capacitor, porque temos que calcular esse capacitor com o mesmo valor de potência reativa, só que agora capacitiva, e elas serão anuladas. Teremos então fator de potência unitário. A potência reativa é o quadrado da tensão dividida pela reatância capacitiva. E a reatância capacitiva é 1 sobre 2π Fc. Isolando a capacitância, temos então essa fórmula. Substituindo os valores, o valor do capacitor é de 125 microfarad. Alternativa correta, letra B de bola.